E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Cedo da manhã, numa farmácia hoje, eu comentei com outra pessoa que estava ali, não sei se era cliente, mas acho que era alguém que estava entregando exatamente produtos na farmácia. Comentei que eu tinha um programa de rádio, perguntou onde, quando eu falei, disse, vai clicar bem. Quer dizer, alguém que está atento no nosso grande portal. Que bom que estamos cada vez vendo o portal Clique Camaquã expandindo-se e todo mundo assistindo, lendo, ouvindo, atentos para as coisas que aqui se traz, com um jornalismo de alto estirpe, alto nível, né, doutor Eduardo? Conduzido pelo doutor Eduardo Costa. Obrigado. Bem, a semana retrasada falei sobre um assunto jurídico que depois foi objeto do artigo escrito. Aliás, nunca vi tanto comentário para mim com relação àquele artigo, que era referente a uma anulação de casamento. O da semana passada, sobre problemas que até 1962 as mulheres casadas tinham juridicamente no Brasil. Também objeto do artigo que ainda está ali. E hoje eu preciso pagar um tributo muito especial para uma entidade, melhor dito, uma comunidade da qual eu faço parte, eu integro com muito orgulho, com muita honra. Hoje completa 25 anos de fundação a Comunidade Cristã de Camaquã, que tem sede ali na Avenida José Loureiro da Silva, próximos ao Hotel Bartz, ao supermercado São José. Todo mundo, grande parte da nossa população conhece e conhece bem. Pois bem, nesse exato dia, 11 de junho de 2000, do ano 2000, a comunidade foi fundada oficialmente por 4 casais que, unidos, decidiram a fundação da comunidade. Luiz Fernando Stiff, pastor Luiz Fernando Stiff, o Paulo Ibner, da THB, o Jorge Alberto Lopes Jardim e o Elomar Bartz, do Hotel Bartz, que lamentavelmente já faleceu. Esses casais reunidos fizeram a fundação da comunidade cristã. Hoje à noite está fazendo um culto comemorativo desses 25 anos. Também lamento que não vou poder estar presente por questões de problemas de organização dos negócios de família lá em casa. Não vou poder estar presente, eu e a Irinês, neste culto de hoje. Mas eu quero dizer que eu muito me orgulho de pertencer à comunidade cristã. Eu muito me orgulho de ouvir o pastor Luiz Fernando Stiff, a sua esposa pastora também, Vanice, quando fazem pregações e a gente está presente. O Jorge Jardim, sou suspeito em falar dele porque somos amigos antigos, inclusive de tempos políticos passados, até em determinada época de frequência, eu à casa dele, ele à minha. A esposa dele, a Glorinha, que é filha também de alguém que pertenceu ao meu partido. O pai dela era membro do meu partido lá nos idos da década de 60 e 70. O Elomar Bartz, que conheci bastante, mas que lamentavelmente até o Elomar, uma neta do Elomar, era muito amiga da minha enteada. E o Paulo Ibner, que depois até por um bom tempo ele e a Jaqueline, na casa deles, eu fiz parte da Igreja nas Casas, uma atividade também, uma obrigação cristã que também, no momento,
problemas de ordem educacional da minha enteada me afastaram um pouco. Mas o que eu quero, e vai ser esse o objeto do artigo da semana, é decantar esta criação da comunidade cristã evangélica, que completa 25 anos e que vem gradativamente se expandindo porque não tem só em Camaquã o seu templo e o seu grupo, como tem também, primeiramente foi para Pacheca, lá para Vila da Pacheca, onde mantém até hoje uma, Tapes, depois Cristal, onde há uma igreja bastante atuante, São Lourenço do Sul, onde já está atuando há algum tempo, Chuvisca e agora já ingressando em Dom Feliciano. Por que eu falo isso? Não só porque eu sou evangélico, eu sou cristão, mas porque na 0 hora de ou sábado ou de segunda-feira, não tenho lembrança, e pior, eu dei a 0 hora. A 0 hora de sábado sempre é doada por alguém que me pede na segunda-feira, mas foi a de sábado e foi a de segunda. Então eu não tenho certeza se a manchete estava, mas acredito que estava na 0 hora de sábado, que está aumentando, pesquisa nacional, que está aumentando consideravelmente o número de evangélicos no Brasil. A notícia jornalística dizia que já atinge os evangélicos no Brasil a cifra de 26,7% da população. E a Igreja Católica, que em certa época chegou aos 90%, superaram aos 90%, hoje tem apenas 51%. Diminui a comunidade católica e aumenta a comunidade evangélica. Está se expandindo não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. E ontem tive a oportunidade de assistir uma pregação muito bonita, muito bem feita, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que também é pastor evangélico. E esta pregação ele fez numa comunidade evangélica, possivelmente em Brasília, porque ele deve estar lá em Brasília. Sensacional a forma, a maneira, a cultura cristã, a cultura evangélica que ele demonstrou, o conhecimento das mensagens, da interpretação da Bíblia, que citava nesse pronunciamento de cor determinados incisos, dando uma sequência no seu pronunciamento de forma magnífica com relação à nossa atividade, à nossa função como ser humano, em obediência ao grande Criador e às orientações que a Bíblia Sagrada nos traz. O pastor André Mendonça ainda fez uma previsão nesse pronunciamento que eu assisti, não sei quando é que ele foi o pronunciamento, foi de alguns dias atrás, eu vi ontem na internet. A previsão dele de que em 2034, portanto daqui a apenas 9 anos, os evangélicos serão a maioria da população brasileira. Mais do que isso, o pastor André Mendonça, ele fez uma outra previsão nesse pronunciamento de que o Brasil ainda vai ser uma grande nação em que todas as pessoas terão a sua oportunidade, a sua oportunidade como ser humano, numa ideia, não falou diretamente em ideia política, mas falou numa ideia social predominante, o que se presume, evidentemente, o desenvolvimento político do Brasil nesse tempo que ele mencionou ali. Portanto, hoje eu quero dedicar essa manifestação minha aqui no Clique Camaquã, doutor Eduardo, com sua licença, para homenagear a criação da comunidade cristã de Camaquã. O pastor Luiz Fernando Stiff, que eu trabalhei junto com ele muitos anos no Banco do Brasil, particular amigo, também é o principal dirigente da parte jurídica, da parte constitucional da comunidade de Camaquã.
O Jorge, como eu já falei, que inclusive fomos colegas de Câmara de Vereadores, em certa época em partidos diferentes, mas a amizade não diminuiu, e depois até no mesmo partido. O Elomar Bartz, que tive uma intimidade com ele uma certa época, em razão de que a minha enteada era amiga da neta dele, e as duas se reuniam ou lá em casa ou na casa dele, ou do filho dele, e às vezes a gente ia buscar ou ele ia buscar. E o Paulo Ebner, que eu frequentei por muito tempo na Igreja nas Casas, que é um projeto da comunidade cristã, projeto evangélico, na verdade, também, e que, junto com o Paulo e a Jaqueline, tivemos grandes convívios por muitas vezes, em muitas ocasiões. Esta minha homenagem se faz necessária, porque a comunidade cristã está aí para não só divulgar as ideias religiosas trazidas pela Bíblia e depois consagradas por Jesus Cristo, quando esteve na Terra, como também pela sua visão social, pela sua visão na maneira de que o ser humano, da maneira e da forma como o ser humano deve se comportar, evidentemente, socialmente e em obediência ao grande Criador. Encerro dizendo o seguinte, que nós estamos no momento exato de mudar a imagem do Brasil. A imagem que o nosso país está lá fora hoje está muito feia. A imagem que o nosso país tem lá fora hoje em dia, que começou a crescer no mundo na era Vargas, com Getúlio Vargas em seu primeiro mandato, quando, inclusive, por certo período foi ditador do Brasil, na forma como o Juscelino Kubitschek, depois presidente, ajudou a desenvolver, e outros presidentes que o sucederam, hoje o nosso país está consideravelmente sendo ridicularizado lá fora pela maneira irresponsável que está sendo conduzida e pelas manifestações completamente descabidas e fora do contexto mundial que são feitas pelo atual primeiro mandatário. Para ficar nos últimos, em razão das pessoas que estão me ouvindo, nunca se ouviu dizer que o presidente anterior, Jair Bolsonaro, andasse fazendo comemorações e gastanças em hotéis no mundo afora, como hoje está sendo feita, desperdiçando o dinheiro público. Ao contrário, Bolsonaro e sua esposa Michele paravam nas embaixadas do Brasil para evitar exatamente o custo. Mas Bolsonaro, como os outros presidentes anteriores, nunca foi na ONU dizer bobagem. Bolsonaro nunca foi querer pregar um globalismo total com ideias depravadas, ideias que não são nada sadias da esquerda, como hoje vem sendo pregados. Então, nós precisamos ver realmente o nosso Brasil desenvolvido. Por isso eu quero acreditar no ministro do Supremo Tribunal Federal e pastor André Mendonça, pelaquilo que ele disse hoje. Nós ainda vamos ver um grande Brasil desenvolvido aí afora, e eu creio que Deus nos ajudará para isso. Mas termino dizendo o seguinte: nós precisamos, além de tudo, chegar a um momento em que se pare com esta guerra insana que está sendo feita por perseguições claras, cristalinas, que emanam aí daqueles que detêm o poder, contra qualquer ideia que não aceite, que não quer este socialismo, que na verdade não é um socialismo, é um comunismo impuro. De agora em diante, nos meus assuntos aqui, inclusive vou bater muito no Fórum de São Paulo, entidade não é, que foi constituído e criado na década de 70, 80, com visão exata de, pelo mundo afora, impor as ideias socialistas, comunistas de Marx e outros. É a substituição da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi derrubada por Mikhail Gorbachev lá em 1988, e que alguns não, todos os integrantes do Fórum de São Paulo querem fazer com que renasça no mundo inteiro, a partir do Fórum de São Paulo, que reúne os grandes
os poderosos, os mais fortes comunistas do mundo inteiro. Nós precisamos acabar com isso e eu vou começar a usar aqui nas minhas manifestações todas as críticas e trazer tudo aquilo de impuro que o Fórum de São Paulo vem pregando no mundo. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.